Graça e paz, estou aqui para fazer um comunicado muito importante, para falar um pouco da palavra do Eterno Deus. Vou compactar o máximo, porque eu estou fazendo esse vídeo à parte. Tentei fazer um vídeo ao vivo no Facebook, mas não deu certo, ficou travando muito. Vamos lá. Gente, nesse tempo tão difícil, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos atentar para a vida de Abraão. Porque Abraão, ele obedeceu e exercitou a sua fé. Eu estou vendo muitos pastores falando sobre a fé. E também estou vendo muitas pessoas criticando o pastor que fala sobre exercitar a fé e criticando também ao pastor que decidiu fechar o templo ou não cultuar no templo devido a uma ordem que saiu do governo. Então, nós precisamos atentar para o seguinte detalhe: a fé, ela é acompanhada da obediência. Eu já citei aqui o caso de Abraão. Abraão, ele exercitou a fé, sim. Ele é o nosso pai na fé. Porém, Abraão, ele precisou obedecer para que pudesse então exercitar a fé. O que nós podemos falar sobre esse isolamento social? Que ele é de hiper, mega importância. Então nós temos que automaticamente obedecer. Tem uma outra passagem também que vai deixar bem claro que nós temos que obedecer para demonstrarmos que nós temos fé. É a passagem da instituição da Páscoa. Nós vamos ver que Deus usou a Moisés para falar com o povo de Israel, e ele passou a seguinte mensagem. Está lá em Êxodo, capítulo 12, o versículo 12 em si. Eu tomei nota aqui, vai dizer o seguinte: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde o homem até o animal, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aí Deus, ele vai usar a Moisés para falar o seguinte: que o povo deveria matar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais ou nos portais da porta. E assim o povo fez, obedeceu. E automaticamente o povo teve fé que o anjo da morte não entraria na casa deles. Então note que o povo teve que obedecer para depois exercitar a fé. Eu fico imaginando se uma das famílias decidisse não passar o sangue nos portais. Certamente essa família seria atingida. O primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho, seria morto naquela noite. Mas o povo de Israel foi abençoado porque obedeceu e exercitou a fé. Então, a fé, ela é acompanhada da obediência, ok? Então, nós devemos obedecer para não pagarmos o preço. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, vai falar o seguinte: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou o seu reinado, ou te rejeitou como rei. Uma vez mais nós vamos ver Deus usando o homem para passar uma ordem. Então nós, quando obedecemos o homem, na realidade nós estamos obedecendo a Deus. E nesse caso, Saul, ele não obedeceu a Samuel. E Samuel, ele era um representante de Deus. Então, automaticamente, Saul deveria obedecer a Samuel. Então, quando nós desobedecemos, é a mesma coisa que fazer
feitiçaria. Então nós temos que obedecer todas as autoridades. A rebeldia é um ataque contra um poder ou autoridade que está em vigor. O primeiro pecado, por exemplo, nós vamos ver que foi a rebeldia. O diabo ele foi rebelde porque ele se opôs à autoridade de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado em relação à rebeldia. Eu estou vendo muitos pastores falando sobre fé, que nós temos que ter fé, e de fato nós temos que ter fé. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo profundamente sobre a obediência. Se nós não obedecermos, automaticamente nós não poderemos colocar a nossa fé em prática. Por exemplo, se realmente eu tenho uma palavra, ou melhor, a Bíblia como a palavra de Deus, eu vou obedecê-la. Então o grau da minha obediência será de acordo com o grau que eu tenho a Bíblia como palavra de Deus. Então, em Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 2, vai falar o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestade ou autoridade, porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, se eu olho para as Escrituras e realmente vejo que ela é a palavra de Deus, eu vou obedecer. Então, o grau da minha obediência será de acordo com o grau que eu tenho as Escrituras como palavra de Deus. Por quê? O mundo espiritual existe. Eu vejo muitos pastores falando, olha, tem cada membro rebelde, tem cada ovelha rebelde. Ora, se o mundo espiritual existe e eu automaticamente não obedeço os meus governantes, eu tenho que ter ciência que os meus liderados não vão me obedecer. Ou seja, eu vou pagar um preço por isso. Então nós temos que obedecer a palavra para nós não abrirmos brechas. Porque quando nós não obedecemos a palavra, nós estamos abrindo brecha. Então Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2, vai falar sobre as autoridades e que elas foram constituídas por Deus. Então, se eu realmente acredito na Bíblia como palavra de Deus, devo obedecer para não abrir brecha. Sabe por quê? Deus lhe dará proteção somente para os obedientes. Volto a falar sobre o povo de Israel na instituição da Páscoa. Se uma daquelas famílias não fosse obediente, automaticamente o seu filho mais velho seria morto. Então Deus protege sim, Deus guarda sim, mas somente os obedientes. Me falaram assim, olha, mas você não foi para a África, está com medo de pegar coronavírus, você teve que enfrentar lá o mosquito que transmite a malária. Olha, mas eu recebi instruções e foi me passado o seguinte, que eu deveria usar constantemente o repelente. E eu fazia exatamente isso, sabe por quê? Muitos missionários, por desobedecer e não seguir as instruções, morrem no campo missionário. Então, eu que não sou bobo, né, e entendo que o mundo espiritual existe, o missionário Biratã, grande homem de Deus, me instruiu, olha, ele falou assim, pastor Rico, leva o repelente. Eu não deixei de levar o repelente. Então, a todo momento, eu passava o repelente. Todas as vezes que eu fui na África, eu sempre usei repelente. Eu não dei uma de Superman, não. Eu não falei assim, eu vou usar a minha fé. Eu não tenho dúvida que eu tenha sido picado por mosquito que transmite a malária, porque eu fui picado algumas vezes lá, não é isso? Mas devido à minha obediência, Deus ele me protegeu. Porque tem uns repelentes aí que mais atrai mosquito do que espanta. Então é complexo de fato. Mas eu não deixava de passar o repelente, porque o mundo espiritual existe. Então alguém acima de mim falou o seguinte, você tem que usar o repelente. Então eu nunca deixei de usar o repelente, tá? Então,
a palavra de Deus ela é muito contundente quando fala sobre a questão da obediência. Então, como eu posso exercitar a minha fé? Eu já falei, obedecendo, crendo e confiando em Deus. Eu estou crendo, eu estou confiando que essa pandemia ela vai ser controlada. Então, para eu crer e confiar, eu preciso obedecer. Por isso que eu estou fazendo isolamento social. Nós suspendemos os cultos lá na igreja, justamente para evitar a pandemia, para evitar que essa doença se espalhe, tá? Então por isso que nós não estamos fazendo culto lá na igreja, ou seja, estamos obedecendo os nossos governantes, ok? Então como eu posso usar a fé? Crendo na palavra. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai falar o seguinte, que todas as escrituras é inspirada por Deus, aproveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Tá vendo? Então, se toda palavra ela é inspirada, automaticamente o Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2 também é inspirada. Ok? Então, por isso que eu preciso obedecer. Como eu vou usar a minha fé? Crendo que a palavra, ou melhor, que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, por exemplo, uma pessoa pode falar o seguinte, que recebeu o dom da fé. Eu sou salva porque eu recebi o dom da fé. O que vai mostrar que ela realmente recebeu o dom da fé? Se ela obedecer a palavra. Por exemplo, nós fazemos o bem para sermos salvos? Claro, evidente que não. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai falar que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça. Viu? Ou seja, um favor imerecido. Então é uma fé que Deus nos dá. Eu estou falando com as minhas palavras aqui. Então, eu sou salvo. Então, o que eu preciso fazer? Fazer boas obras. Para ser salvo? Não, é porque eu sou salvo. O amor de Deus me constrangeu. Então, como eu demonstro que sou salvo? Quando eu obedeço a palavra. Amém? Então, isso eu estou demonstrando que eu sou salvo. Como que eu posso obedecer a palavra? Obedecendo os meus governantes. Ok? E muitos outros princípios que eu preciso cumprir. Mas não como legalista, como religioso, não. É porque eu sou salvo. Automaticamente eu vou cumprir a palavra, porque o Espírito Santo de Deus automaticamente vai me ajudar a cumprir a palavra. Por quê? Eu sou salvo em Cristo Jesus. Ok? Então, se você crê realmente na Bíblia como palavra de Deus, você precisa obedecer a palavra, ou seja, obedecer a mesma, obedecer os seus governantes. Então, conclusão, o que nós podemos aprender com esse isolamento social? Primeiro, restaurar o culto no lar. Muitas famílias já não fazem mais o culto no lar. Eu tenho certeza que o povo de Israel, quando fez o isolamento social, ficou cultuando no lar. Amém? Então, automaticamente, nós também precisamos fazer isso. Restaurar o culto no lar. Somente no período desse isolamento social? Não. Os bons costumes nós temos que manter. Nós temos que fazer com que esse culto no lar vire um hábito. Chame os seus filhos, chama o seu esposo ou esposa para orar, para ler a palavra. Aproveite esse momento de isolamento social para restaurar o culto no lar. O que mais nós podemos aprender? Ser igreja fora das quatro paredes. Porque não adianta eu apenas ir para o templo adorar. Eu preciso ser igreja fora das quatro paredes.
Eu sei que é importantíssimo congregarmos. A Bíblia vai falar: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, além de nos reunirmos no templo, nós vamos para a igreja, para o templo, né? Para nos unirmos. É muito importante o culto. Harold Koenig vai falar da importância do culto. É um pesquisador, um psiquiatra, que ele vai falar como é importante nos reunirmos para adorarmos a Deus. Ok? Então é importante congregarmos, é importante nos unirmos, sim, é importantíssimo. Mas nesse momento nós não podemos, ok? Então nós temos que ser igreja fora das quatro paredes. O que mais nós podemos aprender com esse isolamento social? Aprender o princípio da obediência, conforme eu falei. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que nós devemos obedecer os nossos líderes, nos sujeitarmos aos nossos líderes. Então, pastores, sejam sujeitos aos vossos líderes, ok? Quem são os nossos líderes? Aqueles que estão acima de nós, o governo, a partir do momento que eles não estejam dando uma ordem absurda. Então eles não estão mandando fechar o templo, eles não estão nos proibindo de cultuar. Então não é uma ordem absurda. Apenas nós temos que respeitar esse período aí de isolamento social. O que mais nós podemos aprender com esse isolamento social? Quando tudo isso passar, nós temos que valorizar a liberdade que nós temos de ir para a igreja. Porque muitas das vezes nós deixamos de ir para a igreja por motivos banais. E esses motivos não nos impedem de ir para o shopping, de ir trabalhar. Né? O rebelde vai falar assim: se eu não trabalhar, eu não vou conseguir o meu dinheiro, eu não vou ter não vou ter como pagar as minhas contas. Sendo que em Salmos 127 vai falar o seguinte: se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia e sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica o pedreiro. Ok? Então, se o Senhor não nos der, quem somos nós? Então, não ter tempo para Deus é perder tempo. Então, com esse isolamento social, nós devemos aprender o seguinte: a nos organizarmos para termos tempo para fazermos a obra de Deus. Porque hoje nós estamos tão entulhados de coisas para fazer que nós não temos mais tempo para fazermos a obra de Deus. Nós não temos tempo para evangelizar, nós não temos tempo de ir para a igreja, nós não temos tempo de orar, nós não temos tempo de meditar, de tão entulhado que nós estamos de coisas. Então nós temos que aprender, né, a nos organizarmos para termos tempo para Deus, porque não ter tempo para Deus é perder tempo. Ok? Então nós estamos num tempo de despertamento. Então, a princípio, todos os cultos, todas as programações, elas estão sendo canceladas nesse momento lá no Ministério Move. Nós vamos obedecer os nossos governantes e vamos continuar orando, crendo que esse período vai passar e nós voltaremos a cultuar o Senhor no templo. Por hora, todas as programações estão sendo canceladas. Então, cada membro faça o seu culto no lar, tire uma foto, envie para o grupo, tá bom? Nos dias de culto, ou até mesmo fora dos dias de culto. O culto no lar pode ser feito todos os dias, gente. Pode não, deve ser feito todos os dias. Então tire uma foto aí de você cultuando no lar, com a sua família, tá bom? Então ficamos combinados assim. Todas as programações, elas estão sendo canceladas no Ministério Move. Nós vamos obedecer, assim como Abraão obedeceu a Deus e automaticamente exercitou a fé. Mas antes dele exercitar a fé, ele teve que ser obediente à voz de Deus. Então, para nós exercitarmos a nossa fé, nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Que essa voz, muitas das vezes, ou sempre, né? É claro e evidente que nós podemos ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas, mas quando nós olhamos para a mesma, nós vamos ver que Deus sempre usou homens.
para falar conosco. Então, esse negócio de falar assim, eu obedeço a Deus, não obedeça ao homem. Deus usa homem, gente, para falar conosco. Por isso que a Bíblia vai falar que nós temos que obedecer os nossos líderes, os nossos governantes, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente.